continuar só falar da data, né, dia 24 de novembro, são 10 horas e 55 minutos, nós estamos aqui na sala de convenções do Hotel Alano, acompanhado aí, né, da imprensa, o Martinelli, o Rodrigo, do repórter, agradecendo a presença de todos. O delegado João Paulo, né, nosso vice-prefeito. Por que nós chamamos vocês nessa data para fazer esse comunicado, esse pronunciamento, nós conversarmos um pouco sobre o nosso governo, que agora dia 25, amanhã, né, delegado? Amanhã, dia 24 aqui, amanhã, dia 25, completa 3 anos da diplomação, né, delegado? Então, fazendo aí 3 anos que nós estamos com esse compromisso, eu e o delegado João Paulo juntos, para poder fazer a administração da nossa cidade acontecer. E vem acontecendo, ela vem acontecendo. A gente vai entrar em alguns pontos específicos, nós vamos conseguir falar sobre tudo, nós vamos falar aí sobre um bom período, um resumo de tudo que nós estamos fazendo e que ainda vamos fazer futuramente. Mas antes disso, todos sabem, vocês sabem que nós, eu delegado, está fechando 3 anos agora, como eu já falei, mas eu entrei de forma interina também, né, em 2022, né, com os problemas que Cachoeirinha enfrentou, com a cassação da chapa anterior pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu era presidente da Câmara de Vereadores e assumi, então, interinamente a Prefeitura. Vale ressaltar aqui e observar, e como eu sempre digo, nós assumimos, e isso não são questões políticas, era a realidade. Nós assumimos a Prefeitura com muitos problemas, assumimos a Prefeitura com contratos suspensos, né, com o limite prudencial estourado, né, com a falta de credibilidade dos servidores, com falta de professores, com as escolas com problemas, inclusive tive que interditar logo no início uma das escolas, a Menino Jesus, interditamos também a unidade de saúde, então diversos problemas estruturais e também administrativos dentro da Prefeitura. Problema grave também que não tínhamos crédito, né, nome sujo, né, CADIM, então realmente começamos do zero. Vocês sabem que eu, segundo mandato também, né, como vereador, não tinha o projeto de ser prefeito da cidade tão cedo. A ocasião me colocou na Prefeitura, nós não tínhamos esse projeto de logo estar concorrendo a prefeito, tinha ainda todo um mandato, o segundo mandato de vereador pela frente. Mas assim quis o destino, assim quis a missão. E quando falo para vocês, já falei até com o Martinelli sobre isso, da batalha espiritual, eu confio muito, tenho muita fé em Deus, que é isso mesmo, que é uma batalha espiritual e que a gente tem aí o Senhor dos Exércitos ao nosso lado. Embora todos os problemas que nós estamos enfrentando, nós confiamos muito em Deus e temos certeza que o caminho, Ele vai nos conduzir para o melhor caminho. Feito isso, logo, você sabe que nós enfrentamos problemas com as telas interativas. Isso foi logo no governo interino, tivemos esse problema, Polícia Federal na cidade, bem quando antecedia já uma eleição suplementar, ela já marcada, tivemos esse episódio da Polícia Federal. Diversas prefeituras compraram as telas interativas, muitos municípios, através de uma licitação de um consórcio, e nós seguimos, né, acompanhamos essa ata, e aí ocorreu todo esse problema que nós tivemos que nos justificar e nos defender. Também denúncias ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele acabou entrando com uma ação cautelar, trancando a compra dessas telas. Posteriormente, revogou a cautelar. A Polícia Federal, com o meu telefone, com as investidas de investigação e com a senha do meu telefone que eu entreguei prontamente, fizeram todas as investigações e no despacho, o delegado da Polícia Federal, ele bem observou que o prefeito, isso está nos autos, que o prefeito não tinha problema nenhum, que o problema que o prefeito tinha era o limite constitucional mínimo da educação que não tinha atingido, e isso poderia ser apontamento para o futuro, para uma posterior gestão.
e também para se beneficiar politicamente, e não encontrando nenhum indício de criminalidade com as mídias e com a investigação, né, no meu telefone e também no que me rodeava, digamos assim. Feito isso, as telas foram adquiridas, as telas estão em pleno funcionamento, as contas foram aprovadas, as minhas contas, trouxemos tecnologia para nossas salas de aulas, trouxemos inovação para os nossos alunos, e até se discutia muito por que, Christian, comprar as telas com as escolas caindo. Hoje nós temos as escolas reformadas, escolas novas, com telas interativas, com ar-condicionado. Se eu não me engano, apenas 3 ou 4 escolas que não têm ar-condicionado em virtude das estações, subestações de energia da RGE, que são muitas demandas e nós estamos na fila aguardando essas demandas. E vocês sabem também que foi palco disso da AIGE, as telas interativas foi palco da AIGE, foi um dos pontos apontados pelo denunciante, pelo meu adversário na eleição suplementar, e que foi julgada essa AIGE também, recentemente agora em primeiro grau, nos inocentando, da compra de tênis, enfim, de diversas irregularidades apontadas durante o período eleitoral. E vocês sabem também que a Câmara de Vereadores aproveitou esse momento da AIGE, ainda não sabendo da sentença, através de um dos candidatos do PL e seu advogado, se aproveitaram dos itens, todos os itens dessa AIGE, da denúncia, para entrar com um pedido de impeachment, e também adicionando as telas interativas, que já foi teoricamente, no primeiro momento resolvido, e hoje está com uma tomada de contas especial no Tribunal de Contas. Então não sou réu com relação a telas interativas, por enquanto está sendo ainda investigado pelo tribunal, está sendo avaliado, e não é só eu também, são outros municípios que estão respondendo, e o pessoal aproveitou esse candidato, que concorreu a vereador, protocolaram um pedido de impeachment, e eu, como já falei nas minhas redes sociais, fui surpreendido pelos vereadores, como falei, vereadores do próprio partido, vereadores que até ontem, eu digo ontem mesmo, até ontem estavam comigo, almoçando comigo, jantando comigo, tinham toda a liberdade comigo, toda a assessoria comigo, fazendo vídeo comigo, nós entregando obras, nós conversando, sempre o gabinete aberto, momento de orações, o gabinete da primeira-dama aberto, inclusive alguns deles também pedindo auxílio para a Fábio, o delegado João Paulo, enfim. Por que eu digo isso e reforço para vocês? Porque um dos motivos do descontentamento que chegou para nós era que nós não atendíamos, mais particularmente eu, vou dizer assim, não tínhamos o devido atendimento e valorização dos vereadores. Aí eu quero entrar numa esfera com vocês para logo chegar na frente do golpe. Nós fizemos tudo, eu, o delegado João Paulo, tudo pelos vereadores, tudo. Nós organizamos, e falo também em falta de cumprimento de palavra. O que nós temos aqui é palavra, eu, o delegado João Paulo. Você sabe que politicamente, como funciona, nós temos que fazer uma distribuição de cargos para os partidos, distribuição de secretarias, e todos foram valorizados, todos foram beneficiados, enfim, com a política para organizar e administrar junto à cidade. Cumprimos a palavra com todos os partidos. O impeachment foi aberto, foi aceito pela Câmara, e muitos alegam que é o dever de fiscalizar, e nós concordamos, e não temos muita tranquilidade, eles podem fiscalizar. O problema é quando se trata de um golpe visível, claro, cristalino, um golpe. E esse golpe, e dá para escrever uma história da cidade, esse golpe ele já se iniciaria lá na época do governo anterior, do Mick e do Maurício. Já
pensado já politicamente pela família Caçapava. Por que eu digo isso para vocês? Por que eu digo isso? Porque eu era para ser o primeiro ano presidente da Câmara naquela oportunidade, quando existia um processo de cassação da chapa Mickey Maurício. E eu, com muita tranquilidade, eles foram, os filhos da Jussara foram, da presidente, foram até o meu escritório me pedir para ceder o primeiro ano. E eu, sem problema nenhum, por se tratar de uma mulher que na época era a única mulher da Câmara de Vereadores, cedi prontamente. Só que o plano não deu certo, porque a cassação veio a ocorrer no segundo ano. No segundo ano. E eu, conforme um acordo pelos partidos e pelos vereadores, seria o presidente no segundo ano. Então começou também toda uma discussão política, todo um imbróglio, né, de discussão para descumprir esse acordo que eu seria o presidente da Câmara no segundo ano. E eu batalhei muito para ser presidente, para cumprirem a palavra, assim como eu cumpro com todos eles. E fui presidente da Câmara. E pelo destino que veio acontecer, aí eu falo em batalha espiritual, nós assumimos a prefeitura interinamente. Plano 1 da família Caçapava não deu certo. Não deu certo. Se aliaram conosco, fizeram campanha conosco, e aí eu digo para vocês que nós assumimos uma prefeitura, eu assumi interinamente já com um grupo político já posto na cidade. Não tinha como se desfazer de tudo. Nós assumimos. E quando nós ganhamos a eleição depois, eu e o delegado João Paulo, nós assumimos já também um grupo posto. Já existia para nós. E aí, pessoal, começou então toda uma questão de organização lá no governo interino, né, e nós começamos a cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento, né, da gestão, conhecer mais os servidores, ter mais credibilidade, resgatar os servidores de volta à confiança, limpar o nome da cidade, limpamos o nome da cidade, restabelecemos o crédito, conseguimos o Finisa, que já estava aprovado quando eu era vereador, só não tinham conseguido implementar porque o nome estava sujo da prefeitura. Nós limpamos, conseguimos restabelecer o crédito, o Finisa aconteceu. Nós começamos a colocar ordem na casa. Ordem na casa. Começamos. Em 2023, vocês sabem que nós passamos também por muitos problemas climáticos, temporais, lixo no Rio Gravataí. Foram diversos eventos, temporais fortes. Teve um tornado, um ciclone, uma espécie de um vento muito forte que chegou a entortar a torre de alta tensão no Jardim do Bosque. Exército brasileiro teve na cidade recolhendo árvores conosco. Foram praticamente 1000 árvores caídas. Escolas danificadas, unidades de saúde danificadas, alagadas com as chuvas. Tivemos muitos problemas. Com tudo isso, ainda conseguimos fazer entregas, ter entregas para a população. E por que eu digo isso? Porque nós estávamos conseguindo, eu e o delegado conversávamos muito sobre isso, muito, conseguindo equilibrar a gestão pública com a política. Que eu sempre digo, quando a gestão pública está equilibrada com a política, as entregas vão acontecer. Agora, quando a política quer absorver toda a gestão pública, não se tem entrega. E foram muitos anos sem entrega na cidade, porque a política consumiu a gestão pública. Prefeitos foram reféns da política na cidade, porque talvez não tiveram essa coragem aqui que nós estamos tendo hoje. Essa coragem que nós estamos tendo hoje. Porque eles podem até me caçar, até nos caçar, delegado. Mas nós vamos deixar um legado de moralidade na cidade. As pessoas vão lembrar da gente com um legado de moralidade, de entrega, de conseguir equilibrar, de conseguir ter a autonomia, de poder colocar uma função gratificada de um servidor no devido lugar e para a devida pessoa, para a função gratificada não ser mais moeda política para vereador. Inacreditável isso acontecia. As funções gratificadas da prefeitura, 100% praticamente,
eram políticas. Isso desanimava quem trabalhava. E nós fizemos isso. Nós entregamos as funções gratificadas, as chefias, para quem realmente quer fazer o município crescer. Quem quer ver a cidade desenvolver. Nós valorizamos o servidor. Mas nós incomodamos muita gente. Porque é tão obscuro tudo isso, tão sinistro tudo isso. Essas histórias do FG, das funções gratificadas com vereadores, que não vale a pena entrar em todo o teor da história. Mas é muito preocupante. Era muito preocupante. Nós conseguimos, delegado João Paulo, conseguimos sim fazer muitas entregas nesses 3 anos. Muitas. Mas nós fechamos muita porta ruim. Muita porta ruim. Nós empurramos muita corrupção para fora da prefeitura. Aí vocês podem me perguntar, Christian, mas tu passou 2023 todo com problemas e veio 2024. Veio calamidade, veio estado de emergência com 2023, mas veio a pior em 2024. A inundação da nossa cidade. As pessoas que sofreram com isso. As pessoas que sofreram muito com isso. E nós fizemos o nosso papel, delegado João Paulo. Nós fomos para a rua, nós auxiliamos o nosso povo, nós tratamos de estar do lado de cada um e cada uma, socorrendo os mais necessitados. Nós fomos para a rua. Mas, delegado, meu gabinete, quando eu saí, ficou desprotegido. E eu tive mais um problema, que você sabe, que foi as cestas básicas. Mais um problema. De novo. Já em praticamente, de novo, vésperas de eleição, delegado João Paulo. Mas por que, pessoal, que eu tive problemas? Porque hoje eu posso até ter uma outra visão, mas eu confio muito nas pessoas, que cada um faça a sua parte. Mas mais uma vez, como hoje, estão me traíram naquela oportunidade. E nós conseguimos fazer uma boa reflexão, fizemos um primeiro limpa no nosso entorno, modificamos, e estranhamente, e aí quando se fala em coragem, nessa oportunidade, quando ocorreram esses problemas, quando começou a se levantar esses problemas, nós na rua, eu falei para o nosso grupo, falei para eles, olha, vocês só tinham uma coisa para fazer, que era cuidar do nosso patrimônio político, que é o nome da gente. E vocês assim não o fizeram. E nós fizemos demissões, nós fizemos uma revisão geral de tudo, porque, como eu falei para vocês, era um grupo político, indicações políticas que já estavam postas para a gente. Nós tínhamos que confiar naquelas pessoas, teoricamente. Mais uma vez tive Ministério Público na minha casa, Polícia Civil na minha casa, e prontamente entreguei mais uma vez o meu telefone. Vocês vejam bem, o prefeito ele absorve tudo de uma cidade. Tudo. Tudo vai no CPF do prefeito. Culpado ou não, ele responde. E mais uma vez, eu entreguei o meu celular com senha. Eu duvido que acontecesse com muitos aqui da cidade, assim eu faria. Duvido. E com o que eu vou falar aqui hoje, talvez muitos se desfaçam dos seus celulares. Entreguei, mais uma vez, senhoras e senhores, e mais uma vez, o Ministério Público, a Polícia Civil, toda a investigação, me tirou da 4ª Câmara, que é dos prefeitos, e me excluiu desse problema também. E nós enfrentamos uma eleição e chegamos a quase 72% das urnas. Aí como não se falar em golpe? Falando tudo isso para vocês, como não se falar em golpe? Mais uma vez, voltando no golpe, nós cedemos o primeiro ano para hoje atual presidente da Câmara, Jussara Caçapá, que tem a continuidade do segundo tempo do golpe. Tudo armado,
tudo planejado, usando um candidato do PL, organizando toda a estrutura jurídica com advogados contratados, toda a estrutura com advogados contratados, para auxiliar na tramitação desses processos de impeachment, e pegando o inteiro teor da AIGE. Porque se a AIGE fosse procedente, o primeiro impeachment, Martinelli 1, talvez nem precisasse do 2. Já caçariam eu e o delegado com a decisão de primeiro grau da nossa Justiça Eleitoral. Mas veio a sentença, e a sentença foi improcedente. E aí veio o 2, o impeachment 2. Um bloco fechado, eu digo um grupo pequeno de vereadores que acabam, de certa forma, interferindo na decisão dos demais, que eu acredito muito em outros vereadores, tenho certeza que vão fazer uma boa reflexão depois de tudo isso. E se fecharam para dar seguimento nesses 2 processos. Se fala em ameaças, se fala em outros fatores, se fala em facções, se fala em tanta coisa na cidade. E nós sabemos, nós vivemos em Cachoeirinha, eu moro aqui na cidade, eu nasci aqui. Eu construí uma história como advogado aqui nessa cidade, o delegado João Paulo, como policial, como secretário de segurança. Nós construímos toda uma história, um prestígio com a nossa população. E isso influencia muito os 72%. Não só as entregas, mas as histórias de cada um, do prefeito e do vice. E nós não vamos permitir, delegado João Paulo, nós não vamos permitir que a nossa história se apague com armações, com chavos políticos. Nós não vamos. Como eu disse para vocês, nós vamos deixar esse legado de moralidade na cidade. Reforçando, foram em torno de 5 escolas: Maria Paim, Nova Sede na Avenida de Jesus, Natália Schlein, Arco-Íris, prédio da Implutec, onde funciona também hoje Semear e Brincar, aquisição de uma casa no Parque da Matriz, que nós tivemos que interditar uma escolinha lá no Parque da Matriz também, terrenos na Dona Cecília, que nós vamos construir a nova sede da Maria da Glória, uniforme escolar completo, material completo, mudança na merenda escolar, gradil nas escolas, porteiro nas escolas, professores, mais professores nas escolas. Estamos ganhando todos os recursos do governo federal, porque nós estamos atingindo todas as metas, delegado João Paulo, do governo federal. E aí volta lá nas telas interativas, para vocês perceberem como é que funciona. Tu tem que estar alinhado com a tua administração, com a gestão, porque senão tu não recebe os recursos. E essa era uma preocupação. Logo quando assumi, não tinham gasto nada do dinheiro da educação. E essa foi a agonia, o desespero de poder proporcionar para a próxima gestão um governo de educação melhor. E foi o que nós estamos fazendo. Construindo unidades de saúde, 2 novas. Nós fizemos vídeo recentemente, uma na Chico Mendes Canarim, outra, né, ali na Grande Esperança, um local muito estratégico. Compramos uma casa no Parque da Matriz também, de um outro prédio que nós tivemos que interditar, uma outra unidade que nós tivemos que interditar. Fizemos. Hoje nossos ecopontos são modelos na cidade. Temos 3, vamos fazer mais 2 ainda. Queremos fazer mais 2. Estamos mudando a história do município em diversos setores. Centro de saúde de idoso, ambulatório da dor, com destaque para a fibromialgia. Somos pioneiros no estado do tratamento da fibromialgia. Projeto quando eu era vereador da cidade, nós construímos lá atrás. Fomos modelo para a USP, em São Paulo. Estamos colhendo tanta coisa, delegado João Paulo. E os vereadores entregando conosco, fazendo vídeo conosco, satisfeito conosco. E de uma hora para outra, o golpe. Eu ainda quero acreditar que ocorreu algum tipo de ameaça,
alguma situação que fugiu do controle desses vereadores. Eu conheço cada um deles e eu acredito muito. Em muitos deles eu acredito, muito ainda. Tenho esperança dessa reflexão deles. Hoje nossa cidade, com um orçamento de praticamente quase 600 milhões de reais, com um empréstimo pré-aprovado internacional, você sabe, já foi divulgado sobre isso já, 78 milhões de dólares, se não me engano. Cidade em pleno desenvolvimento, uma aproximação com o centro da indústria, uma aproximação com a ACC, com o Cindy Lojas, uma aproximação dia a dia, direto com a população. O prefeito e um vice que saíram dos seus gabinetes e foram de encontro ao problema, atendendo a população, cuidando das pessoas, estruturando reformas em unidades de saúde, ampliação também de escolas, que eu não falei só nas escolas que nós construímos. Mas ampliamos também muitas escolas com espaços modulares. Lembro quando disseram que eu era louco de derrubar a Menino Jesus, delegado João Paulo, que eu ia pagar um preço político muito grande de levar as crianças para um ginásio municipal. Preço político gigante eu ia passar se deixasse aquelas crianças correndo risco de morte em salas condenadas, num prédio condenado. E nós tivemos essa coragem. Montamos uma escola dentro do ginásio municipal e buscamos um espaço público que foi cedido, que estava abandonado, que era espaço para usuário de drogas, espaço para outros tipos de crimes. Nós retomamos lá e transformamos aquele espaço hoje onde funciona a Menino Jesus. Foram muitas entregas. Nós fizemos reforma administrativa, falando um pouco de gestão também. Nossa reforma foi feita administrativa. Hoje nós somos das 331 carteiras de previdência, que assusta muito os prefeitos. Nós somos a 5ª carteira de investimento, de melhores investimentos do Estado. Nós reduzimos o déficit, praticamente $500 milhão. Nós estamos organizando a casa, nós estamos moralizando. Mas infelizmente, por tudo isso que nós estamos vendo, a política quer derrubar a gestão pública. Hoje parece que eu encontro um cenário, delegado, encontramos um cenário de insatisfação com relação à quantidade de cargos, insatisfação com relação às secretarias, nas principais pontas, obras, saúde, educação. Nós temos uma servidora pública hoje do município que é professora e comanda a educação. Nós temos uma servidora pública hoje que comanda a saúde. Pasmem, senhores e senhoras. Chegam a pedir o afastamento da primeira-dama, da minha esposa, Fábio, minha guerreira do lado da prefeitura. Uma pessoa que eu confio, uma pessoa que me ajuda a cuidar dos detalhes, uma pessoa que eu não vou abrir mão por nenhuma negociata política, nada. Prefiro ser caçado, saio de lá com a minha moral, com meus bons costumes, com os meus princípios e com a minha mulher, de mãos dadas com ela, assim como eu entrei, de mãos dadas com ela. Porque Deus me valoriza muito, Ele tem conduzido os meus caminhos e eu não vou decepcioná-lo em nenhum momento. Eles podem me tirar, delegado João Paulo, daquela cadeira, porque eu pouco sento, prefiro trabalho, estar mais nas ruas. Mas eu tenho certeza que o nosso legado de verdade, de moralidade, de coragem para combater, sim, a criminalidade na cidade. Nós somos a cidade mais segura, delegado João Paulo. Isso é mérito do senhor, da sua equipe, da sua secretaria, do secretário Mauro. Quando a gente fala sua, é um contexto no geral, na amplitude. Ela é nossa também, é da população. Nós somos destaques em várias modalidades. Cachoeirinha volta a crescer, volta a pontuar no cenário no estado do Rio Grande do Sul. Talvez
senhoras e senhores, vocês têm hoje um prefeito e um vice que não são tão políticos mesmo. Pode ser que eu tenha que aprender um pouco mais sobre a política, mas sobre a política boa, a boa política. Tentam me convencer que eu teria que rever muitos dos atos políticos da nossa gestão. Eu converso muito com o delegado. Se for para entregar, delegado João Paulo, a cidade para continuar as mesmas estratégias, os mesmos vícios políticos de vereadores comandando unidades de saúde, de vereadores donos de unidades de saúde, não me serve, delegado. E acredito que o senhor também não serve. A saúde é de todos, é de toda a população. Eu tenho certeza que os vereadores têm capacidade para fiscalizar o que tem que ser fiscalizado, para construir projetos e não só ficar preocupados em fazer votos, tapando buracos, trocando lâmpadas, asfalto. Eles podem contribuir de diversas formas. E não é errado fazer isso, mas dentro de um bom senso. Eles têm que ter bom senso. Aqui hoje é um basta, pessoal. É um basta. Até então nós estávamos trabalhando, focado e tentando manter um equilíbrio, porque nós acreditávamos, mas esse plano já estava sendo montado há alguns meses, acreditávamos que estava tudo tranquilo, mas não estava. Eu acredito que seja isso, nessa primeira parte, falamos bastante, né, sobre gestão, sobre entregas, sobre o nosso governo, sobre o golpe, sobre estruturas políticas, administrativas, sobre credibilidade, resgate de credibilidade com os nossos servidores, com o alinhamento da Procuradoria do nosso município, com o alinhamento do nosso controle interno, inclusive criando, mérito nosso, a descentralização do controle interno, indo atacar direto os problemas nas secretarias, reforçamos o controle interno, alinhamos o setor de compras, alinhamos o setor de orçamento, e isso incomodou muita gente. Isso incomodou muita gente. Nós fechamos muita porta da corrupção. Mas infelizmente nós nos deparamos, e agora eu quero ir para um segundo momento com vocês. Agora sai o prefeito Christian, sai o prefeito, entra num segundo espaço agora como morador do município de Cachoeirinha, desde o seu nascimento. Filho dessa terra, um pai dedicado, um filho dedicado, um comerciante dedicado, que fez história, um profissional dedicado, que fez história na advocacia com seus clientes, que fez história no mercadinho de bairro de seu avô e depois dos seus pais, que fez história junto com seu pai e com sua mãe, tanto no transporte escolar e tantos ensinamentos do meu pai, que foi brigadiano, que foi da Brigada Militar do 11, e deixou um ensinamento muito importante para mim. Meu filho, tenha coragem. Tenha coragem. Se tu estiveres certo, com razão, enfrenta com elegância, mas segue com disciplina e segurança os teus princípios. O sonho, delegado João Paulo, como eu falo para o senhor, e aqui no momento de descontração, era ser delegado de polícia, e fui delegado da Caixa de Assistência da OAB. Muito orgulho. Queria ser capitão da Brigada Militar, errei, fui numa escola que não era a escola, estava muito emocionado, muito nervoso, acabei chegando atrasado, mas eu tinha outra missão, delegado, ser prefeito. E o morador Christian, é o eleitor que quer falar para vocês agora, que quer conversar com vocês agora. Quer dizer para vocês que
Infelizmente, como morador e como conhecedor também de acessos a portais de transparência, acesso a diário oficial, acesso aos meios de comunicação, acesso também a controles internos, a gente escuta, a gente fica sabendo do que está acontecendo e ficamos sabendo que denúncias através do controle social chegou no Tribunal de Contas do Estado de irregularidades na Câmara de Vereadores, especificamente na gestão da presidente Jussara Caçapava, que o próprio controle interno da Câmara de Vereadores recomendou e mandou anular processos, atos administrativos, que comunicou o nosso controle interno também da Prefeitura, e esse controle também fez as suas recomendações. Que essas denúncias constam no Tribunal de Contas do Estado, que provavelmente, pelo excesso de trabalho que aqueles conselheiros lá possuem, estão analisando. Nós vamos entrar aqui, agora nesse momento, num momento assustador, tamanha a audácia, a coragem de que nada iria acontecer, de que ninguém iria falar sobre isso. A presidente, através da sua gestão, ela esmagou todos os princípios administrativos previstos. Ela esmagou todos os artigos da 14.133. Ela não respeitou os controles internos. E aqui nós vamos começar a pontuar algumas situações. Reforma da Câmara de Vereadores. Mais de R$1 milhão. Uma empresa criada 6 meses. O engenheiro que atestou a emergencialidade dessa reforma, pasmem, senhoras e senhores, se surpreendam, é o mesmo engenheiro responsável técnico da empresa que ganhou a dispensa. E agora eu vou falar em dispensa para vocês. Eles não sabem o que é licitação. Eles não sabem o que é pregão. Todos os processos, as contratações, praticamente foram feitos, e muita coisa a gente não sabe ainda, porque muita coisa não consta no portal da transparência. Eu tive que fazer uma investigação catando, através do Diário Oficial, através de outros meios de comunicação, porque não consta no portal da transparência, para tentar entender de que forma que eles estão acreditando que nada vai acontecer. A dispensa de licitação é uma exceção do processo administrativo. Não podemos entregar uma reforma de mais de R$1 milhão, sendo que uma escada foi R$145 mil. Preço de um apartamento, de um quarto, próximo da minha região. Preço também de carros de luxo, para andar aí de BM, de X1, e tem alguns andando. É assustador a prática desenfreada da presidente, esmagando todos esses princípios. Outro ponto específico: publicidade da Câmara. R$2 milhões, também apontado pelo controle interno da Câmara,
recomendando a anulação com diversas irregularidades. Processos que eram feitos e mesmo antes da homologação já eram empenhados. Sócios que se comunicam com outras empresas, delegado João Paulo, que fazem parte do mesmo grupo econômico. Orçamentos montados, amizades em redes sociais, tudo. Eu tive tempo para poder olhar e na qualidade de morador dessa cidade não poderia permitir. Que a Câmara de Vereadores também é um órgão fiscalizador. E nós vamos lá entregar o pedido, né, essa denúncia por infração político-administrativa contra a vereadora Jussara Maria da Silva, que usa o nome de Sara Caçapava. Tem muita irregularidade, gente. Nós estamos pontuando aqui apenas uns 8 fatos. Aqui eu falo de instalações de ar-condicionado que foram de forma estranha, foi rescindido de forma amigável, que se instalava ar-condicionado por R$400 e hoje é em torno de R$1.400. Rede lógica, reforma na elétrica, tem tudo aqui. Depois eu vou deixar para vocês, a gente vai protocolar e vai deixar também uma cópia para vocês via WhatsApp, a da publicidade. Copeiras, a 7.000 e alguma coisa, delegado. Segurança, que já existia um contrato de segurança, que subcontrataram também para reforçar. Mais alguns valores mensais. Tudo isso vai de primeira mão para vocês poderem analisarem e terem consciência de tudo o que está acontecendo. O orçamento faltou falar isso, o orçamento da Câmara, R$26 milhões. Os presidentes anteriores sempre devolviam, o último devolveu R$5 milhões. E é assustador que esse ano a gente não vai ter nada de devolução. Acho que até vai faltar. Agora vocês imaginem administrar um orçamento de quase R$600 milhões e mais um empréstimo de 78 milhões de dólares. Nós estamos falando aqui, gente, do futuro da cidade que está em risco. E essa reflexão que os vereadores, que nós acreditamos, devem fazer. Não pode continuar essas irregularidades dessa forma como vem acontecendo, sem nenhuma medida da própria Câmara, que faz o seu papel sim de nos fiscalizar, mas acabaram não enxergando bem debaixo do seu nariz o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Isso também não estranho desse pequeno grupo político, não estranho, mas me preocupa dos demais. Por isso também a nossa atitude de preservar, né, esses vereadores que estão sim, né, pelo governo correto, pela gestão transparente, e por preservar os princípios da administração pública. Nós queremos dar esse embasamento a esses vereadores, não só pelos que estão conosco, o delegado João Paulo, mas para outros que eu ainda quero acreditar que existe algum problema externo, né, e interno também, diferente, estranho, que está acontecendo. Acredito que seja isso, delegado João Paulo. Não sei se o senhor quer fazer algumas considerações. Eu vou também fortalecer os demais órgãos de controle. A Câmara de Vereadores vai ficar então responsável por essa denúncia
Ministério Público vai ficar responsável também, vou entregar uma cópia do Ministério Público. Vou reforçar o Tribunal de Contas, vou reforçar a Polícia Civil, vou reforçar todos os setores de controle, de segurança, de crimes contra o patrimônio da administração pública, que eles devem ficar sabendo. Acredito que já saibam, que estão avaliando, analisando, mas nós vamos reforçar. Não podemos permitir que contratações como essas, de dispensa, sem nenhum tipo de cuidado, de controle, de planilhas, de orçamentos, de organização, de entendimento, de estrutura, obras tocadas com toque de caixa, rápidas, não pode, isso não pode. A administração pública é feita de forma séria, com cautela. Por isso, às vezes, nós pagamos o preço político, porque nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade. E às vezes demora dentro da legalidade. Muitas vezes demora. Delegado João Paulo. Prefeito, eu não quis interromper para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas eu só quero reforçar, reitero, tudo que foi dito, na parte que falou o prefeito e na parte que falou o cidadão, assinando junto nas duas situações. O relato do prefeito foi um relato informal, não teve o propósito de esgotar tudo que foi feito. Há muitas outras ações que foram realizadas nesses 3 anos e que salientam o acerto que foi a escolha do eleitor lá na primeira eleição, depois confirmado na segunda, apesar do denuncismo que envolveu esse período aí. Mas eu gostaria de trazer, então, justamente os jornalistas aqui presentes, são os que melhor conhecem o problema de Cachoeirinha. E eu quero só salientar, então, a clareza de que é efetivamente um golpe partidário. É admissível que um prefeito, à frente de tantas ações, venha a sofrer algum desgaste, venha a, de repente, descontentar algum vereador na sua pretensão, na sua expectativa. Mas o prefeito Christian tem sido tão presente nesses 3 anos, e nesses 3 anos sequer tirou férias. Consequentemente, eu como vice, praticamente não tive oportunidade de assumir funções. Tenho atuado na parte de assessoramento, enfim, aconselhamento, de participação, de substituição quando necessário. Mesmo assim, mesmo não tendo praticado atos, lá apareceu meu nome no primeiro impeachment, por fatos que sequer estava eu na administração, ou seja, o prefeito estava na condição de interino, não tinha um vice, e assim mesmo lá estava o delegado João Paulo arrolado como uma intenção de ser impeachmentado. De todos os fatos do primeiro impeachment, nenhum deles eu tive a oportunidade de praticar. Portanto, ao se darem conta que aquilo seria um absurdo, não perderam tempo e procuraram, num breve período em que o prefeito Christian estava viajando, indo à China, a fim de viabilizar um empréstimo que vai colocar essa cidade num outro patamar de desenvolvimento. Naqueles 12 dias em que eu fiquei substituindo o prefeito, encontraram-lhe 4 fatos. Todos eles, eu não tenho o que me arrepender de ter feito. Todos eles me orgulho de ter feito e faria de novo. E tenho a convicção de que, da mesma forma que se apontar a mim, são os fatos apontados ao prefeito, não temos o que temer no que diz respeito à clareza, à investigação, a respeito desses fatos. Agora, sabemos que a questão política é diferente. Sabemos que há, efetivamente, um golpe político. E o que nós esperamos agora, então, ao prefeito dar entrada no documento, que já avisou que vai dar entrada, é que o mesmo critério, ou seja, aqueles vereadores que fizeram vídeos dizendo que se posicionaram a favor da instauração do impeachment por uma questão de investigação, que eles agora mantenham esse posicionamento. E que essas investigações
pelos fatos, que aliás o prefeito traz aqui 8 fatos. 8 fatos principais, pinçados. Na realidade foram 62 processos com dispensa de licitação no ano de 25, pela atual administração da Câmara de Vereadores. E desses 62, apenas 40 e poucos, se eu não me engano o número é 47, estão no portal de transparência. Por que que os outros não estão aparecendo? Então isso tudo cabe uma investigação muito séria e imparcial, porque esta imparcialidade é o que eu também espero em relação a nós. Não tenho que temer a relação, desde que sejam justos e imparciais. Que venha o processo. Nós estamos acostumados a isso. Prefeito e advogado, eu sou policial, a vida inteira lidei com processo, então não tememos processo. Tememos a injustiça, tememos o golpe, isso sim, porque na realidade quem mais tem a perder é a cidade, que grande parte dela não sabe o que está acontecendo. E na realidade vocês sabem, vocês jornalistas tão bem informados, sabem que o assunto é muito mais grave do que isso. Que nós aqui temos que medir as palavras, porque qualquer coisa pode dar processo, mas sabem que tem coisas mais graves por trás e que nós estamos poupando de dizer aqui, pelo menos neste momento. Como bem o senhor falou, delegado João Paulo, desconheceram totalmente o portal da transparência e o Licitacom. Então isso nos assustou muito. Ficamos surpresos, fiquei surpreendido quando me deparei com essa situação. E por fim, pessoal, quero agradecer a vocês pela participação e dizer para vocês que nós amamos muito essa cidade, legal? Eu escolhi para viver Cachoeirinha com minha família, nós temos história aqui. E eu tenho certeza que eu posso me sacrificar, e o senhor também, politicamente, mas nós queremos libertar e falar para a população. Nós queremos que chegue isso na população de Cachoeirinha. Nós queremos livrar essa política, essa cultura política ruim que nós temos na cidade. Nós queremos deixar essa mensagem para a nossa população, que a gente tanto admira, que a gente tanto cuida, que nós vamos fazer de tudo para libertar eles desse tipo de política na nossa cidade. Então, que Deus os abençoe. Como já falei, nós estamos com o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, que eu sei que não vai ser fácil essa batalha espiritual, Martinelli. Que Deus abençoe Cachoeirinha. Muito obrigado.